Para o encerramento oficial, tem a palavra o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Apenas para agradecer a todos vocês, em primeiro lugar, colegas advogadas e advogados, estudantes, queridos membros da comunidade jurídica que se encontram presentes. Sem vocês, o êxito deste congresso não teria ocorrido. Foram, ministro Fux, 2.200 inscritos presenciais e cerca de 4.000 pessoas acompanhando pela internet. Foi a média, daí nós podemos dizer que um congresso exitoso, graças ao interesse da comunidade jurídica pelo aperfeiçoamento e pela atualização que é absolutamente necessária neste prazo de vacatio legis, para que possamos nos fortalecer, nos preparar para vivenciar este novo Código de Processo Civil. Porque, além de ser uma norma, ele deve ser incorporado nos nossos corações e mentes, para que mudemos a cultura da morosidade pela cultura da cooperação, da colaboração, para que o processo seja realmente um instrumento de prestação jurisdicional em um tempo razoável. Nem um dia a mais, nem um dia a menos, do adequado para que o processo seja justo, que ele tenha realmente o equilíbrio entre a celeridade e o direito de defesa, entre o processo rápido e o devido processo legal. Gostaria de agradecer, em nome dos 875.000 advogados do Brasil, o ministro Bruno Dantas, membro da Comissão de Juristas, que coordenou cientificamente este evento, a quem peço uma salva de palmas. Gostaria também de agradecer a presidente Stefânia Viveiros, da Comissão de Direito Processual da OAB, o vice-presidente da OAB Nacional, nosso co-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamac, um valoroso conselheiro federal do Rio Grande do Sul, o nosso diretor-tesoureiro Antônio Neildo, representante da região norte na diretoria do Conselho Federal da OAB, o nosso queridíssimo presidente da seccional pernambucana da OAB, berço da tradicional Faculdade de Olinda, a primeira do Brasil, junto com a Universidade de São Paulo, portanto, um estado que origina grandes nomes da nossa cultura jurídica. Gostaria de dizer também que este evento marca a abertura do curso de capacitação da Escola Nacional de Advocacia em Processo Civil, tendo o novo código como central. Temos aqui a professora Kalen Rodrigues, da Unisc, que se encontra também coordenando este evento, este curso, que tem a coordenação compartilhada do Bruno Dantas e da Stefânia Viveiros. Mas, como gostaria de agradecer os palestrantes, professor Talamini, professor Cristiano, que aqui se encontram, os conselheiros federais da Ordem, que saúdo na pessoa do conselheiro André Godinho, do Estado da Bahia. Mas, como os últimos são os primeiros, gostaria de fazer um agradecimento especial. Não apenas pela conferência de encerramento brilhante que todos pudemos testemunhar na noite de hoje, mas pela fraterna relação com a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo diálogo de alto nível que vem tendo com a nossa instituição, não apenas nesta importante conquista que é o novo Código de Processo Civil. Essas conquistas todas foram possíveis porque, desde a comissão de juristas, por ele presidida, esta atenção à classe dos advogados sempre esteve presente. Neste necessário balancear entre celeridade e devido processo legal, o devido processo legal sempre foi tido no novo Código como a proteção do direito do cidadão à defesa de seus interesses. E esta proteção foi expressada na valorização do advogado. A valorização do advogado
não apenas no sentido remuneratório, mas também no sentido de sua importância no processo, ela se fez não como uma medida corporativa, mas como uma atenção ao cidadão brasileiro, com a lógica de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado, de que o advogado é o porta-voz legal dos interesses do cidadão, é a voz constitucional do cidadão e, portanto, a proteção do advogado é a proteção do ser humano. Afinal de contas, o Estado existe para protegê-lo. Não apenas o novo Código de Processo Civil, mas ele tem sido fundamental para as grandes conquistas desta entidade em favor da sociedade brasileira. Refiro-me a diversos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, mas vou destacar apenas dois. O primeiro, no que diz respeito à declaração da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, que foi por ele relatado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela constitucionalidade dessa importante lei de moralização dos costumes políticos em nosso país. Posteriormente, na celeridade com que pôs na pauta do Supremo Tribunal Federal e efetuou o julgamento pela inconstitucionalidade do aprisionamento da democracia brasileira pelas empresas, no sentido de que o poder deve emanar do povo e não das empresas que financiam partidos e candidatos. Portanto, com a lógica de que temos que combater a raiz da corrupção no Brasil, temos que combater a raiz da corrupção administrativa, que é a corrupção eleitoral, e a relação indevida entre empresas e candidatos, também foi dele a relatoria desta matéria. E, por fim, falei que seriam duas, mas vou destacar a terceira, a relatoria desta importante conquista para a cidadania brasileira, que foi a declaração de inconstitucionalidade da PEC do calote dos precatórios, no sentido de que, se estamos falando em razoável duração do processo, se estamos falando em celeridade, em efetividade, em satisfação do usuário da justiça, em eficácia da decisão jurisdicional, como admitir que após um longo trânsito de um processo judicial, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, para posteriormente transitar em julgado a ação de execução, para se ingressar no sistema de precatórios, o Estado ainda perpassar por 15 anos para dar ensejo ao pagamento desse precatório. Estes 15 anos, eles iriam decorrer após todo o trâmite das ações de conhecimento e de execução. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esta emenda, o que é uma vitória preventiva em favor do cidadão, porque significa que o Congresso não pode editar novas medidas do calote, e significa também, nesta decisão, a correção dos valores de precatórios pela inflação, e não apenas pela TR, que não fazia a correção adequada dos créditos da cidadania. Portanto, uma vitória importante, com uma responsabilidade de que lhe é própria o jurista ao qual estou me referindo. Ele modulou os efeitos, dando um prazo máximo de 5 anos para que todos os precatórios no Brasil estejam pagos, devidamente corrigidos e pagos. E as medidas devem ser tomadas sob a fiscalização do CNJ e sob pena das sanções devidas se o Estado e os estados e os municípios não tomarem as providências necessárias para o pagamento a tempo e modo destes valores. Estou, portanto, com estas palavras a declarar que não é nenhum favor, é apenas o reconhecimento de que nós temos no Supremo Tribunal Federal um ministro à altura dos desafios dessa quadra histórica e que vê na advocacia brasileira um porta-voz da cidadania e que vê na Ordem dos Advogados do Brasil um aliado na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. E, deste modo, estou a homenagear de forma penhorada e agradecer pelos 875 mil advogados a jurisdição
do ministro Luiz Fux. Com estas palavras, declaro encerrada essa solenidade. Bom, agradecemos aos componentes desta mesa de encerramento e, como prometido, a todos os participantes, teremos os últimos sorteios, os últimos 30 exemplares do livro. Vamos então, de forma dinâmica, fazer o nosso sorteio. Vamos lá então, primeiro número